Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Paulo. Olá, Sérgio. Mais uma hora de atos? Mais uma hora de atos. Hoje está a fazer eco. Hoje sou o eco. Hoje é o eco. O que é que vamos falar hoje? Vamos falar da Guerra Civil, da Guerra Secessão. Guerra Civil Americana. Sim. Diga uma coisa, acha que é uma guerra sobrevalorizada para nós europeus? É uma guerra que traz algo de novo? Ou o que está a passar nos Estados Unidos em termos de guerra civil, em termos de militares, não tem também paralelo na Europa? Se calhar vamos, Sim, ao longo desta meia hora, 40 minutos, não ir dentro da guerra civil daquela forma convencional, que é os nortistas e sulistas. Isso vem desde a minha adolescência e da sua, que se comprava os soldadinhos. Aliás, estão aqui dois. Nortistas e sulistas. Esta guerra não é, e não entendam mal aquilo que se vai dizer, não é uma guerra de preto e branco. É uma guerra que tem nuances de cinzento. Nuances de cinzento em que sentido? Não é questão só da abolição da escravatura, mas é uma guerra que traz outras problemáticas que também mostravam a assimetria que existia nos Estados Unidos, que ainda também não estavam completamente formados nesta altura. Tal como nós conhecemos, não tem a totalidade dos Estados, porque tem os Estados na costa leste, que são os Estados a norte, e depois faz os Estados tampão, por exemplo, do Missouri e do Maryland, para os Estados do Sul, e esses Estados tampão são importantes no sentido em que também fazem uma separação económica. O Missouri, o Maryland e o Kansas fazem uma separação de duas realidades económicas. E a própria América, enquanto país, Estados Unidos, enquanto país, era um país muito recente. Portanto, os Estados ainda se achavam independentes em relação ao poder central. Não? Ao poder federal. Sim, neste caso, ao poder federal. Pois, porque é um Estado, é uma aglomeração de Estados no formato de uma União Federal. Aliás, é uma experiência bastante interessante que serve modelo. O modelo federal, pois, também tem reflexo na Europa, não quer dizer que siga o mesmo. E na América, no Brasil? Sim. Porque a federalização dos Estados é curiosa, porque serão os Estados Unidos que lançam esse modelo ou essa ideia. Mas quando pensamos depois na Europa e na América Latina, sobretudo o Brasil, esse modelo é seguido com algum sucesso, porque notemos quais são os dois Estados na Europa que vão seguir o modelo federal, de uma maneira ou de outra. A Prússia, com a unificação da Alemanha posterior à Guerra Civil, a Itália também, no período contemporâneo à Guerra Civil, porque a Itália, o Reino de Itália, não sendo uma estrutura federal formal, a verdade é que acaba por ser quase uma federação informal dos Estados italianos que o Conde Cavour consegue juntar. As pessoas no fundo, são países recentes que utilizam o modelo federal. Para unificações. E os Estados Unidos já vem, praticamente, a sua independência, porque foi o modelo que eles conseguiram ter, porque eram as 13 colónias do Rei Jorge que tinham as suas características individuais, porque também os Estados Unidos, ou os seus Estados, têm características próprias. O Estado de Nova Iorque tem características próprias, o Estado de Maine tem características próprias. Próprias em quê? População, economia, modos de vida. E quanto mais se vai para o Sul, e neste caso é flagrante, mais os modos de vida e os modos de posicionamento social e até basta começar por aquela alegada causa principal da Guerra Civil Americana, que é a questão da escravatura ou da escravidão, que agora é um termo que parece que se usa mais que a escravatura, que são o pomo da discórdia e também são o fundamento da base económica dos Estados Unidos. Porque durante algum tempo a escravatura está também no Norte. Os processos de industrialização é que são diferentes e os processos económicos. Para se perceber a Guerra Civil Americana tem que ser antes. Tem que ser antes e tem que ser praticamente ao período após a última guerra que os Estados Unidos têm com a Inglaterra em 1815. Depois de 1815, e digamos, quando se consegue sanar as feridas da saída das colónias do Rei Jorge da esfera inglesa, um bocado como o nosso processo também entre nós e o Brasil pós 1826 ou 25,
as diferenças começam-se a evidenciar e os rumos começam a... Sim, até se pensarmos, até em termos de colonizadores, os países colonizadores de alguns dos Estados não são os mesmos. Não, Isto gera diferenças não, sociais. Não, e tem razão. E tem razão porquê? O Norte, aquilo que nós convencionamos, o Norte Atlântico dos Estados Unidos, porque depois temos as realidades que se vão espalhando, que é o alargamento dos Estados Unidos para o Oeste, e que passa por quê? Por um processo de aglomeração. E isto é bom que fique também claro. Os Estados Unidos, quando surgem, e até 1830, por 36, até com a crise do Texas, no Álamo, que não fazia parte, o Texas fazia parte do México. O Oeste ainda não está totalmente dominado, porque temos o Novo México, temos uma parte que pertence à Espanha. A Espanha tinha uma enorme área geográfica ocupada no que é hoje, não é só no México, mas nos Estados Unidos. E mesmo depois da independência do México, partes do território que é hoje dos Estados Unidos, tanto para o lado da Califórnia, estamos a falar do Novo México, como para a zona sul, onde estão os estados sul-atlânticos, como é Nova Orleans, ou a Flórida, ou a Geórgia, ou o Alabama, algumas dessas áreas estavam ainda sob o domínio da coroa espanhola. E o que é que fizeram os Estados Unidos? Adquiriram, não é? Sim, foi ótimo para a Espanha, fez um bom negócio, comprou. Temos colonos que foram dominados pela Espanha, temos colonos que foram dominados pela França, temos colonos que foram dominados pela Inglaterra. E depois também temos uma forte presença francófona a sul. No quadro geral comum, do conhecimento comum, pensa-se na presença francófona norte, no Quebec. Sim, mas não é verdade. Há uma forte presença em Nova Orleans, dos franceses, crioulos. O nome diz tudo. Não é? New Orleans, Nova Orleans, não é? Mas não é só isso. Savannah, portanto, aquela zona toda da Carolina do Norte, Carolina do Sul, a Flórida, são áreas que têm uma forte influência francófona. E isso vai ditar o quê? Vai ditar também uma série de comportamentos sociais e económicos. Por um lado, não há um arranque industrial simétrico. O arranque industrial que se dá nos Estados Unidos dá-se nos Estados a leste e no norte, que lhes possibilita também ter a capacidade de projetar, de receber. E é por isso que o conflito da Guerra Civil Americana não é um conflito que se resume aos Estados Unidos, porque tem um forte impacto na Europa. Porquê? Porque entre a guerra com o México, de 1847, e o primeiro o tiro, que é dado no Fort Sumter em 1861, portanto, em que a artilharia confederada dispara sobre um forte isolado, que é o Fort Sumter, que permanece fiel à União. Estão a acontecer coisas na Europa que vão ditar também aquilo que vai ser um bocado o retrato de uma guerra civil que, se for vista em profundidade, é muito mais interessante que só aquilo que é contado pelos filmes. Muito mais profunda e muito mais diversa. É que durante este introito, gostei da palavra, introito. Introito é bonito. Introito é bonito. Quem é que começa a chegar em grandes quantidades? A irlandeses, por exemplo. A grande fome da Irlanda, de 1848-1850, que vão morrer milhares de irlandeses à fome. Qual vai ser o destino desses irlandeses? Estados Unidos. E não é uma coisa de um ano. É um processo que se repete continuamente, que vai esvaziando a Irlanda. São milhões de irlandeses que se deslocam para os Estados Unidos e vão se concentrar principalmente em Nova Iorque, ou no estado de Nova Iorque. Os italianos também? Os italianos também. Que italianos? Os mesmos italianos que não se sentem confortáveis numa Itália que está num processo de conflito, de unificação interna. Italianos que estão em zonas onde não está a chegar a unificação, estão debaixo do domínio austríaco ou do domínio sardo, então imigram para os Estados Unidos. Alemães, por causa das guerras de 1848, porque também imigram para os Estados Unidos, porque são contrários a regimes dos Estados alemães que ainda não se uniram, que isso é só 1870. Belgas, temos de tudo, até portugueses. Temos portugueses que a comunidade portuguesa é muito antiga nos Estados Unidos, principalmente açorianos. Sim. Portanto, sim. O que é que os Estados do Norte recebem? Recebem toda uma inflação mesmo demográfica, que não é só portanto, uma demografia natural, mas uma demografia por imigração, que lhes vai
permitir aos Estados do Norte desenvolver-se neste sentido. Industrialmente, financeiramente. Aliás, vão criar modelos financeiros que depois se exportam para a Europa. Portanto, Sim. Wall Street, para o exagero, se calhar não existia Wall Street, mas os modelos financeiros capitalistas são formados nos Estados do Norte. Para Sul, depois dos tais Estados tampão, ou Estados de transição, como o tal Maryland, que está entre os Estados do Norte, como Nova York, ou Rhode Island, ou Utah. Utah está mais para leste, é um Estado Mormon. Utah é um Estado Mormon. Sim. Completamente adquirido pelos Mormons. Nem é nos dias de hoje. Daí para baixo, as Carolinas, a Virgínia, que depois vai se dividir por força da Guerra Civil, a Geórgia, o Mississippi, a Flórida, são estados que, devido a também receberem outro tipo de imigração, para além de terem sido sempre a zona que começou a absorver a mão de obra escrava para um sistema não industrial, mas sim de uma economia do algodão. Estamos uma economia rural. Exato. Uma economia rural que depende mais, por exemplo, do tabaco, do algodão, onde é necessária uma mão de obra escrava. Que não é uma realidade da Guerra Civil. Desde o domínio inglês que se tinha começado a fazer essa diferenciação. Ou seja, a Sul, conforme os Estados Unidos vão aglomerando os territórios do Sul, vai se tornando uma economia rural. E com alguma indústria. Também não vamos exagerar. Não comparativamente com o Norte. Mas comparativamente, ou seja, o Norte tem condições para ter um arranque industrial no aço, no carvão, na produção industrial e nas aquisições tecnológicas. A via férrea, que se estende entre Estados a leste, mas depois começam a criar a linha férrea que se vai tentar chegar ao outro território que está do outro lado, exatamente, que é a Califórnia. E começam a contar com a própria mão de obra irlandesa. Sim, a irlandesa, toda ela, porquê? Porque muitos dos imigrantes vêm de países que já tinham tido o seu arranque industrial. Ou seja, o integrar um sistema fabril não lhes é estranho. Exatamente, já não há necessidade de ter escravos. A mão de obra escrava não tem essa capacidade por uma razão, porque foi criada, são gerações de escravos que já são americanos, têm os antecedentes na África, obviamente, mas que muito dificilmente se adaptariam a uma realidade industrial. Nem o Sul quer abdicar da sua realidade rural do algodão. A sua economia é rentável. Eles vendem o algodão para o mundo, é rentável. Portanto, há uma certa resistência à industrialização. Eles acham mesmo que as potências europeias vão intervir do lado deles porque precisam das matérias-primas que eles produzem. O que é que conduz para a Guerra Civil? O fator da escravatura conduz, obviamente, porque também, se há um desenvolvimento industrial no Norte, também há um desenvolvimento intelectual é preciso aqui ter em atenção uma coisa. Tanto o Norte, se vamos dividir as coisas em termos geográficos, o Norte e o Sul dos Estados Unidos, enquanto não houve a secessão, regeram-se pela Constituição. E a Constituição era praticamente uma cópia, não gosto muito de utilizar, mas para se entender, é quase uma declaração de direitos do homem, mas aqui dos direitos dos cidadãos dos Estados Unidos. Há um texto que rege claramente os deveres e os direitos dos cidadãos dos Estados Unidos, independentemente do Estado. Estamos a falar, mesmo depois quando começa a secessão, estamos a falar de Estados liberais, não estamos a falar de... Não, nem o próprio Sul nunca se assumiu como um Estado absoluto. O Jefferson Davis não se assume como um presidente absoluto. Ele também quer um texto constitucional. Só que há qualquer coisa que não bate certo aqui, que é a escravatura. Ora, eles consideram propriedade privada, os escravos as cidades como Filadélfia, Nova York e até Washington DC, quer dizer, são sítios onde se começa a gerar também um movimento abolicionista, porque se temos uma realidade industrial em que se paga, não vou dizer que as condições de trabalho são excelentes, mas paga-se ao trabalhador, ele tem direitos, porque ao fim e ao cabo também são os americanos que vão inventar a semana americana mais tarde, quer dizer, há muita coisa que, por muito que se queira deitar tudo para abaixo dos Estados Unidos, há coisas que também não se podem negar que lá vêm. É inaceitável, como era inaceitável já na Europa, a instituição de escravidão. A França estava a aboli-la, a Inglaterra estava a criminalizar a escravatura. Portanto, eram ideias que passavam para o Norte. Podia-se dar ao luxo de o fazer, porque não necessitava
exatamente da instituição escravidão. Então conseguia ter a abertura de espírito para ver a monstruosidade que era a escravidão. De um ser humano ser um objeto, um animal, um objeto de carga, um objeto de comércio, ter mercados de escravos. Quer dizer, para um país que se cria moderno, eu imagino o governo federal em Washington apresentar-se ao mundo com mercados de escravos em Nova Orleans, ou em Savannah, ou em Memphis, ou qualquer capital de qualquer estado do Sul. Portanto, quem encabeça este movimento, no fundo, é o Lincoln, quando se primeiro grande movimento, ele existe em muitos nomes, inclusivamente já de afro-americanos, mas vai ser um branco, que é o John Brown, que faz a revolta abolicionista de 1858 e que o governo federal corta de tal forma que ele é enforcado, ele e outros vários, porque é encarado como uma sedição contra o Estado. Neste caso, o governo federal, nessa altura, é republicano ou é democrata? Republicano. Republicano? Tendencialmente os democratas eram os esclavagistas. Os esclavagistas, e era uma boa parte, ou quase a maioria da representação no Senado dos Estados do Sul. Há uma troca nestes anos. Agora, entre ideais isso é líquido. Não é líquido, porque há republicanos que são esclavagistas, ou se não são esclavagistas têm escravos, sim, como há democratas que, não sendo... Eles não são esclavagistas, mas muitos deles começam a libertar os seus escravos. Eu digo já, não sei se é o Sherman ou o Grant, até tarde tem escravos. Mas li recentemente que o general Robert E. Lee, que esteve para comandar o Exército da União, mas manteve-se fiel ao Estado da Virgínia, assim. E já estamos entrando na Guerra Civil, muito cedo deu a liberdade aos seus escravos. Sim, porque... A questão da escravatura também é debatida nos Estados do Sul. Tem as visões conservadoras e as visões liberais. Acaba por haver uma população fortemente miscigenada no Sul, porque já é uma concentração de escravos mais a Sul. Sim, mas não sendo um branco de sangue puro, mesmo um mestiço é segregado. Talvez de uma forma não tão violenta, mas é segregado. Portanto, o caminho para a Guerra Civil está aberto, não é só pela questão da escravatura, mas pela posição da futura abolição da escravatura aos Estados do Sul. Não é a questão de ser... Claro que vai-se agudizar a questão rássica, porque vai ser, digamos assim, o escape contra a imposição que vem de Washington de futuramente pensar em abolir a escravatura. Isto, que consequências é que tem para o Sul? Uma completa ingerência nos modos de vida. Eu não estou aqui a fazer um julgamento de valor, é uma ingerência nos modos de vida dos Estados do Sul. Estamos a falar de famílias, porque é curioso, estamos num Estado que é uma república, mas há uma aristocracia no Sul. Aliás, vejam, tudo bem que levou, e ela está lá bem para há uma noção de aristocracia nos Estados do Sul que não quer perder os seus privilégios enquanto aristocracia das plantações, nos seus palacetes há neoclássicos, apesar de uma boa parte das casas serem feitas em madeira, não é? Mas são verdadeiras obras de arte neoclássico, não é? Há toda uma panache no Sul que se for abolida a escravatura, vai modificar completamente o tecido económico e social. E não só, é que ainda temos que agora recordar, aos brancos pobres no Sul, o trash. Sim, white trash. White trash. Que vivem num limbo entre não são proprietários de escravos, porque há muito branco que não é proprietário de escravos no Sul. Mas servem para soldados? Servem para soldados, são capatazes de plantação, têm também outras profissões, porque o Sul não se baseia somente na escravatura, portanto está aqui um retrato muito curto. Exato, mas capatazes, portanto, todas as profissões estão ali à volta da escravatura. Facto. Por muito que se queira, há segregação, há racismo e há um sistema económico que assenta nisso. No Norte, há segregação, há racismo, mas há um sistema económico que não assenta nisso. Ora bem, quando Washington, quando o Governo Federal tenta fazer essa imposição, está dado o pontapé para a guerra, porque os Estados do Sul não vão admitir que lhes modifiquem o status e o modo de vida. Isso chega ao ponto de ruptura da secessão. Ou seja, há 7 Estados, de imediato, que dizem claramente no Congresso em Washington, nós vamos separar-nos dos Estados Unidos. E mais, quando temos um conceito de federação, é que temos um ponto central que domina os pontos que estão federados. A confederação é que aqui vai haver
A Confederação, qual é o espírito? Deve haver um espírito de igualdade entre os 7 Estados. Claro que, no fundo, vai haver a capital em Richmond. Mas há uma igualdade. Porquê é que eles não se chamam Federação do Sul e a outra Federação do Norte? Porque, ao assumirem o nome de Confederação, querem dar a entender ao Norte que nós estamos no mesmo plano. Coisa que vocês não estão a fazer connosco. Exatamente. Eu nunca tinha pensado nisso. Por acaso, a ideia porquê que há estas duas designações? E o que é que isso vai possibilitar? O que é que isso vai conseguir que se vá para uma guerra? Que não vamos ter aqui tempo para descrever. Aliás, também está muito documentado. Digo sempre isto em todos os programas, mas o que é que esta guerra civil que começa em 1861, exatamente, a 12 de Abril, estou aqui a ver na minha cábula, para dar uma data, que é exatamente o ataque ao Fort Sumter. Sim. Com que condições é que se parte para a guerra? Depois vamos com calma. Primeiro, os Estados Unidos, mesmo não tivessem tido a guerra da ação, era um Estado militarmente forte? Não. Tinha menos de 20 ou cerca de 20 regimentos de tropas regulares. Quando se pensa em Estados Unidos e ter 20 regimentos de infantaria de tropas regulares, isto é pouco. Tinha meia dúzia de regimentos de artilharia e meia dúzia de regimentos de cavalaria. Também é preciso explicar às pessoas. Isto era o fulcro federal. Portanto, as tropas do governo. Mas depois o que existia, que tinha sido a base da independência americana e que se mantém quase até hoje, que é as tropas estaduais. E as tropas estaduais tinham as suas características próprias, os seus uniformes próprios. Tanto a norte como a sul. Agora há aqui uma questão. Quem é que estava melhor preparado para a guerra? A partir do mês de abril de 61, quem é que está melhor preparado para a guerra? O norte ou o sul? As pessoas, e o norte porque tem indústria. Calma, que a indústria ainda não estava a produzir canhões. Sim. Nem navios couraçados. Sim. Qual é a primeira grande batalha da Guerra Civil? Bull Run, a primeira. E depois o primeiro Manassas, porque na historiografia americana temos o First Bull Run, Second Bull Run, First Manassas, Second Manassas, antes depois passar a batalhas, não são decisivas, quer dizer, são, no sentido em que vão dar rumos diferentes à guerra e às operações, como Vicksburg, Gettysburg, Antietam, Brandywine, portanto, há uma série de conflitos, até chega a haver uma frente ocidental e uma frente oriental, e é uma guerra que vai chegar a um estado tão longe como é a Califórnia, que obriga e a guerra civil também vai chegar aonde não se fala muito, que é o oeste, a terra dos cowboys, falando assim, cowboys, não é? E os índios? Quem é que fala dos índios? Os índios não entraram na guerra civil? Entraram. As nações ameríndias, ou seja, os Native Americans entraram na guerra. Curiosamente, a maior parte deles, Comanche, Creeks, Apache, por lado de quem? Dos confederados. Dos confederados. Nos territórios para lá do Oregon. Portanto, no Novo México, a norte do Texas, Novo México, Nevada, nós temos combates que são pouco falados. Situações de guerra são pouco faladas porquê? Porque não é a mesma coisa que Gettysburg com 15 mil homens de cada lado. Não é. Mas são situações que até são decisivas para se perceber até onde é que a guerra pode chegar, se vai chegar até à Califórnia. Porque a Califórnia destaca tropas também para os territórios centrais. Que é o seu grande contributo. A Califórnia é um Estado que está... Um Estado confederado que depois passa... Fica ali no limbo e assume-se como Estado da União. E o Estado de Washington mais acima que faz o tampão com o Canadá na zona Pacífica. E agora, se calhar, estará muitas pessoas a ficar... Então, os índios, que não são brancos, tomam lá dos confederados. Mas os índios sempre sempre foram... Desde o início da colonização da América, os índios sempre foram considerados seres humanos. E os africanos não eram considerados seres humanos. Porque agora vamos ver o reverso da medalha. Se hoje as pessoas estarão à espera que vamos falar de uma guerra civil de batalhas, talvez não vamos falar tanto disso. Apesar de que vamos tentar ter tempo para falar um bocado da questão da guerra em si. As tribos de Native Americans, ou de ameríndios, ou de nativos americanos, tinham muitas mais razões de queixa da União do que da Confederação.
Eles não sofriam propriamente racismo por parte da Confederação. Há um general que é índio, vamos usar o termo, sem qualquer problema. Aliás, está adstrito ao Texas. E as tribos índias vão constituir unidades de choque do Exército Confederado, portanto, do sistema militar confederado no Oeste. E, curiosamente, estou a abusar um bocado do termo curiosamente, mas é um facto. Sabe quais são as unidades que vão confrontar? A União manda unidades confrontar os Native Americans, os índios. Sabe que unidades é que são? Unidades africanas. Unidades de africanos. Um deles é o 10º de Cavalaria, os Buffalo Soldiers, que começam na Guerra Civil e vão continuar a guerra contra os índios. Sim, mas os africanos, por parte da União, tiveram sempre um... Mas que são segregados também. Exatamente, não tem um lugar de destaque na Exato. guerra. Exato. Quando começa a Guerra Civil e as operações militares, as batalhas, que são formadas, de início há uma relutância muito grande em formar as unidades de afro-americanos. Por exemplo, uma das mais conhecidas é o 54º Massachusetts, porque é conhecida porque foi utilizada em combate efetivo contra um forte praticamente inexpugnável, que nunca caiu durante a guerra, praticamente só na rendição da Appomattox, do Lee, que é o forte de Wagner, na costa atlântica. Mas outras unidades são remetidas para um papel muito ingrato, que são unidades quase que vão saquear as plantações no sul. Essas unidades vão na cauda das tropas brancas da União para fazer o looting. Quer dizer, vai ficar uma memória um bocado distorcida em que as unidades afro-americanas eram indisciplinadas e que se limitavam era a saquear as antigas plantações. Que tropas africanas são essas? Outra razão também não se fala muito, mas é subejamente conhecida, são os túneis de fuga, os túneis, os caminhos da Confederação para as rotas de fuga dos escravos para o norte. Mas até dar-nos um salto em frente, durante a Segunda Guerra Mundial, o papel dos afro-americanos na guerra é exatamente o mesmo. São papéis de segundo plano. Não pois é, vão conquistar no seu lugar. Ainda ontem via na televisão um filme que era o Red Tails, sobre os pilotos, os Tuskagees, que é uma esquadrilha afro-americana, que primeiro tem uns aviãozinhos, são relegados. Portanto, retornando à guerra. Exatamente. A Guerra Civil também, o que é que neste pouco tempo que nos falta, porque já é introdutório ao interesse sobre este conflito, o que é que esta guerra nos traz? Traz, e damos os lados, traz um paradoxo militar. Vamos ter as grandes batalhas, como Gettysburg, como eu disse, Bull Run. A Bull Run tem um pormenor, que nós chegamos a comentar isso confortavelmente no café. Na primeira Bull Run, pensou-se que ia ser uma batalha tipo como na Crimeia, exatamente, com pessoas a assistir piquenique, uma coisa bonita. Fotógrafos, os ilustradores dos jornais e de repente toda a gente a fugir. Mas não vamos passear, vamos assistir a uma guerrinha. Foi o que pensámos. E acontece o impensável. Em Bull Run, acontece o impensável. Na primeira Bull Run, que é ainda em 1861, as tropas da União estão perfeitamente convencidas que vão levar de vencida as milícias estaduais do Sul, da Geórgia e da Virgínia. O que eles não se lembraram era das motivações, porque de um lado temos em Bull Run, até temos já a diversidade etnográfica na União, porque temos franceses, temos os zuavos franceses, temos imigrantes irlandeses que vão formar a Irish Brigade, que é muito conhecida no Exército da União, porque o moto deles era clear the way, saiam da frente. Eles avançavam em qualquer direção. Eles são massacrados em Vicksburg por outros irlandeses da Geórgia, diga-se de passagem. Mas então, em Bull Run acontece o impensável. As tropas da Confederação vencem e apanham toda a gente de surpresa. E durante muito tempo as tropas da Confederação vão somar vitórias. Porquê? Porque são tropas de voluntários. Isto inicialmente, são voluntários. A questão do posicionamento tático em batalha é simétrico. Ou seja, onde é que está o paradoxo que eu falava? Tecnicamente e objetivamente, entramos com um novo tipo de armamento. São armas de carregar pela boca, sim, mas estriadas, de percussão, seguras e que atingem alvos seguramente a mais de 400 metros. Isto não é um mosquete napoleónico. Mas também a seguir a essas armas, vêm as armas de retrocarga. As primeiras, as Spencer,
Carbine, que são copiadas pelos confederados, quer dizer, aparecem no norte, mas depois aparecem cópias no sul. Sobretudo porque um dos arsenais, Harper's Ferry, que era dos mais conhecidos, ficou no território da Confederação. O revólver. Sim. O revólver é importantíssimo. Já era usado desde a guerra com o México. Mas é só a artilharia. A artilharia temos, desde a artilharia convencional, os Napoleon Guns, que são de alma lisa, mas depois aparecem os Parrots, que são estriados. Ou seja, se uns tinham um alcance de 900 metros, outros vão ter um alcance de 1400, 2000, 2500 metros. A certa altura, a artilharia da União, além das peças de campanha da União e da Confederação, começam a entrar peças de cerco com alcance para lá da área visual de tiro. A somar a isto tudo, o que é que temos? A via férrea já estava a ser usada, não só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos para fins militares, ou seja, transportar grandes massas de tropas para grandes distâncias em espaços de tempo curtos, completamente equipadas. Temos o telégrafo, o que vai ser revolucionário. Revolucionário também era usado na Europa, mas aqui é usado. Tudo o que eu estou a descrever também se passava na Europa, mas a uma escala muito menor. O que é que traz a Guerra Civil? É que a Guerra Civil vai provocar 1 milhão de mortes. 600 mil são em combate. Com processos modernos para a época. E ainda modernos, que vão ser modernos durante muito tempo, até à década de 1870, 80. O telégrafo, o balão. O balão, sim, de reconhecimento. A aerostação, o aerostato, que é usado para... Porquê é que há necessidade de ter um balão? Para observar os movimentos das tropas, mas a certa altura, aqui, para ligar àquilo que eu dizia anteriormente, o desenvolvimento da artilharia vai a tal ponto, como dispara, como o alcance de fogo já ultrapassa aquilo que é visível, o aerostato vai servir como orientação de fogo da artilharia. E também dar a conhecer a movimentação do adversário. E temos também a questão naval. Mas ainda antes de ir à questão naval, temos... Agora, onde é que está o paradoxo? É que na Batalha de Gettysburg, ou na Batalha de Vicksburg, por exemplo, duas grandes, ou a Antietam, porque agora também temos as batalhas que não duram um dia, duram 2 e 3 dias, e temos as campanhas. Por exemplo, há uma chamada Campanha da Península que se passa exatamente ali na zona entre a Geórgia e a Flórida. Porque as tropas da União, se as tropas da Confederação chegaram a entrar quase até às portas da capital federal, depois as tropas da União começam a entrar profundamente em território confederado. Esse tipo de envolvimento estratégico, não é? Vai ter esse paradoxo. As tropas alinham à forma napoleónica. Em Gettysburg temos linhas de regimentos do Exército da Virgínia que são varridos pelo fogo da União. Varridos em quê? Tiro de espingarda, tiro de fuzil. Porquê? Porque as espingardas napoleónicas, recorda-se, nós falámos disto, para acertar a 50 metros já era um milagre. Mas agora estamos a falar de armas que acertam eficazmente a mais de 400 metros. Isto quer dizer que uma unidade, um batalhão, ou um regimento, ou mais do que isso, uma brigada, a avançar em campo aberto, à maneira napoleónica, como acontece na Guerra Civil, isto quer dizer que as tropas que estão na parte defensiva, em vez de fazer 1 ou 2 descargas para ter a certeza que vão ter o contacto de acertar no adversário, não. Por isso, nesta primeira parte sobre a Guerra Civil Americana, neste programa, ficamos nesta questão do paradoxo tecnológico, porque a segunda parte deste programa vai ser a análise do campo de batalha em si, sim, o desenvolvimento do conflito e o paralelismo que vai ter entre os Estados Unidos e a Europa. E eu fecho dizendo, há uns tempos li um documento do Congresso dos Estados Unidos em que dava notícia que houve um combate naval, e vamos deixar a questão naval para a segunda parte do programa. Houve um envolvimento entre navios da Confederação e navios da União, ou entre um navio de um e do outro lado ao largo da costa portuguesa. Portanto, a Europa também é uma interveniente neste processo. Mas, Paulo, isto ficará para uma segunda edição parte, sobre a Guerra Civil Americana. Esta Guerra Civil é muito complexa. É complexa, é. Para um programa só. Mais uma vez. Um prazer. É um prazer. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.